Shalom, quero te convidar para nós entrarmos na profundidade da Palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa penetrar no seu coração, no teu raciocínio, na sua mente, para que você possa entender o trabalhar de Deus, principalmente na sua vida. Quero meditar no livro de Efésios da Bíblia Sagrada, no verso 14 do capítulo 16. Esta passagem bíblica que foi escrita por alguém que antes de conhecer a Jesus Cristo, ele era um perseguidor, era alguém que perseguia a igreja e queria de todas as formas fazer com que a igreja de Jesus Cristo não fosse expandida. O seu nome era Saulo. Hoje ele é conhecido como Paulo, um grande apóstolo de Deus, o qual se manifestou para trazer a glória de Deus até a vida das pessoas. A sua experiência foi extraordinária. No momento em que ele estava com os seus homens, com os seus soldados para Jerusalém, com a finalidade de matar os discípulos e exterminar a igreja, no caminho de Damasco, ele se deparou com uma luz gloriosa. E quando ele se deparou com aquela luz, ele caiu do cavalo, totalmente cego, não conseguia enxergar um palmo à frente dos seus olhos, mas ele pôde contemplar naquele momento a glória de Deus, o resplendor de Deus. Ele ouviu uma voz dizendo para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Aquela voz nada mais era do que a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que apareceu para Paulo. E Jesus disse: Paulo, duro é para ti se levantar contra os meus aguilhões, ou seja, contra a sua igreja, porque a igreja ela foi constituída por Deus e foi dada à igreja o poder e a autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos e libertar os cativos da escuridão, libertar as pessoas do vício, das drogas, da mentira, do engano, do medo, da aflição e de muitos problemas que têm assolado a vida do homem, o qual Deus tem feito uma grande transformação na vida das pessoas que procuram uma igreja para ter um encontro com Deus. É obviamente que a igreja estava apenas começando e os principados desse mundo não queriam que a glória de Deus, a igreja, viesse tomar uma proporção grandiosa. Até os dias de hoje, o inimigo tenta de todas as formas fazer com que a igreja pare e não prossiga adiante.
Mas está escrito na palavra de Deus que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é usada por Deus para transformar vidas. E todos aqueles que estão cansados e oprimidos e querem ter um encontro com Deus, precisam conhecer a verdade, para que a verdade vos libertará. Então Paulo conheceu a Deus nesse momento, e aí ele entendeu que o que ele estava fazendo era totalmente errado, apesar de ter com ele uma certa convicção que o que ele estava fazendo era certo, perseguir a igreja. Paulo achava que a igreja era engano, distanciaria o homem de Deus, mas ele sentiu na pele, ele sentiu na alma que a igreja verdadeiramente é um instrumento o qual Deus usa para transformar vidas. E Paulo deixou esse versículo depois de ter sofrido muito pelo amor do Evangelho e ter adquirido a sabedoria do alto e a direção do Espírito Santo de Deus. Ele deixou essa mensagem: assim, mantenham-se firmes, cingidos-se com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Armas espirituais, armas que você adquire ouvindo a palavra de Deus, e não somente ouvindo, mas também praticando. Não basta apenas ouvir, você tem que tomar posse dessas ferramentas, obedecendo a Deus, seguindo as orientações dos teus servos no passado, que glorificavam a Deus, que exaltavam a Deus, obedecendo a Ele e fazendo tudo aquilo que Ele ordenava a fazer. Se você quiser tomar posse destas armas espirituais, então se humilhe nos pés do Senhor. Procure sempre querer, saber, conhecer, entender e sentir tudo que vem da parte de Deus. Deus tem um propósito enorme na sua vida, mas para isso é necessário que você se levante, se arrepende-se do seu mau caminho. Não adianta querer agradar ao mundo e agradar a Deus. Não tem como agradar a dois senhores. Para servir a Deus, você tem que desagradar esse mundo. As pessoas que servem a Deus, com certeza elas renunciaram os prazeres desse mundo
para terem uma experiência com Deus verdadeiramente. Ninguém é proibido falar de Deus, qualquer um fala, mas viver com Deus é somente para aqueles que obedecem, é somente para aqueles que se humilham na presença de Deus e faz aquilo que Ele tem nos ordenado a fazer. Coisa simples, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É simples, a partir do momento em que você tem a presença de Deus. Porque se você não tiver a graça de Deus na sua vida, tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado, mas com Deus é diferente. Então, que você possa refletir nessa mensagem e fazer o que é principal, entregar a sua vida para Deus e aprender com o Espírito Santo. Use essa armadura de Deus para se proteger e também para atacar o seu adversário, porque com certeza Deus irá te recompensar. Ele te chamou para guerrear, para ser guerreiro nas mãos de Deus e resgatar as almas que estão perdidas através da palavra de Deus. Você será um canal para que as pessoas se acheguem até a Deus. Então, seja sábio, seja um instrumento nas mãos de Deus, porque prazer maior que esse nesse mundo não há. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te ilumine, te guarde e te proteja. Sou irmão em Cristo, servo de Deus Altíssimo, pastor Roberto Maranhão. Shalom.